Vamos pedir a Jesus que nos envolva e nos facilite o entendimento do tema da noite de hoje. Quando eu estava estudando para fazer a palestra, para trazer, para compartilhar aquilo que eu estudei, eu fiquei pensando que a gente tem duas formas, se a gente for sintetizar, de encarar a doutrina espírita e encarar os conhecimentos que a gente vem aqui receber. Ou como peso, ou como libertação. Peso é quando a gente emprega uma força além da necessária para o conhecimento que a gente adquire. E aí, cada vez que sobe alguém aqui nesta tribuna, não está trazendo conhecimento seu, está trazendo conhecimento da doutrina espírita. Está buscando transmitir aquilo que reuniu, daquilo que estudou, para compartilhar com quem aqui está e até consigo próprio. E nós temos duas formas, então, de encarar isso. Esse ensinamento traz um peso muito grande. E isso transforma a doutrina espírita não como uma doutrina libertadora, não como uma filosofia que nos auxilia a caminhar da melhor forma possível, nos livrando das dificuldades e dos tropeços. Ou, a segunda parte a gente vem buscar conhecimento, com o conhecimento adquirido a gente vai errar menos, vai se comprometer menos e a nossa vida fica mais leve. Eu, particular e pessoalmente, opto por encarar a doutrina espírita da segunda forma, como sendo a observação e o aprendizado para transformar a nossa existência numa existência menos traumática, menos penosa. Por quê? A gente vem buscar conhecimento. E o conhecimento, ele gera para a gente responsabilidade. Não gera culpa, não gera medo, não gera pânico, ele gera responsabilidade. Toda vez que a gente empreende alguma atividade que a gente não sabe, o ideal, o prudente, é que a gente busque conhecer. Então, depois que a gente conhece, a gente vai e faz. Hoje em dia, com as redes sociais, com o YouTube, etc. e tal, a gente pode fazer quase tudo, né? Porque tem sempre um vídeo ali ensinando. Às vezes o vídeo não ensina muito bem, não, né? Às vezes o vídeo apresenta uma coisa, quando você vai fazer, dá errado, né? Para quem já me ouviu falar, se eu pegar uma receita de bolo para fazer pelo YouTube, vai solar. Porque nessa existência eu sou um desastre. Em compensação, na limpeza eu me saio razoavelmente bem sem YouTube. Mas, então a gente ganha conhecimento e a partir do momento que a gente ganha conhecimento, a gente tem responsabilidade de agir de acordo com aquele conhecimento que ganhou. E a doutrina espírita, ela traz para a gente conhecimentos que poucas outras doutrinas trazem com a clareza que ela traz, que possibilita que a gente ganhe conhecimento e ganhe autonomia. Cada vez que a gente aprende as coisas ligadas à doutrina espírita, a gente vai ganhando autonomia. O nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade de agir vai se dilatando. Por quê? Porque cada vez mais a gente ganha condição de optar e de decidir aquilo que é certo e aquilo que é errado. Então quer dizer que toda vez que eu venho à casa espírita, toda vez que eu venho ao grupo de estudos, toda vez que eu estudo espiritismo, eu aprendo o que é certo, o que é errado e a partir daí eu não erro mais? Não, não é assim. Seria bom se fosse, mas não é. Por quê? Porque entre optar pelo certo e o errado e conseguir fazer o certo, vai uma distância. Por que vai uma distância? Primeiro, porque
o errado, muitas das vezes, é mais confortável, né? Não é que seja mais conveniente, mas é mais confortável. Tanto que há aquela passagem da porta estreita e da porta larga, que a gente vai falar dela depois. Mas, de qualquer forma, todos que estão aqui, nesta noite, encarnados e desencarnados, estão com um propósito de conhecer, de adquirir mais responsabilidade, mais ensinamento e conseguir dilatar ainda mais o livre-arbítrio. Então, o tema da noite de hoje é a importância da vigilância. Quando a gente sai de casa, né? Toda vez que a gente sai de casa e na hora de dormir, a gente dá um confere na casa, não é isso? Fecha a janela, fecha a porta, tranca a porta, passa a chave aqui, passa a chave acolá. Quando a gente esquece de passar a chave, no dia seguinte a gente acorda e fica com o olho arregalado e diz, meu Deus, esqueci de trancar a casa. Como se trancar a casa fosse o máximo da nossa segurança, né? Mas a gente faz isso. A gente exerce um cuidado com relação àqueles bens materiais que a gente tem, né? Mas nós estamos aqui hoje, ou a gente vem para a casa espírita, não é para cuidar das coisas materiais. É também, mas não é o principal. O objetivo principal de quem se dirige a uma casa religiosa, à busca de uma filosofia religiosa, é conhecimento daquilo que não se adquire nos livros, daquilo que não se adquire nos livros do ponto de vista material. A gente vem aqui lidar com o imponderável, com o desconhecido, com o que nós não enxergamos normalmente. Então, quando a gente exerce a vigilância sobre os bens materiais, a gente busca ter uma atenção em relação àquilo, correto? Os vigias, os vigilantes que trabalham nos shoppings, que trabalham nas lojas, que trabalham nas empresas, tomando conta daquele patrimônio, ele precisa manter um olhar observador em relação àquilo tudo. E aí nós vamos ter 3 estágios para isso. É ver, aonde você traça uma panorâmica, olhar, aonde você procura aprofundar um pouco mais, em cima daquilo que você está vendo, e enxergar, que é você olhar por baixo, é mais profundo. Então, eu pego esta folha, que está aqui a minha cola, né? Eu olho a folha, eu vou enxergar o que está aqui no meu roteiro, e aí eu vou tentar entender aquilo que está oculto. Eu vou tentar compreender aquilo que está oculto naquele texto que está sendo trabalhado. A vigilância, do ponto de vista que a gente quer tratar aqui hoje, é justamente reunir esses 3 elementos, mas que nós venhamos a conseguir nos deter entre o olhar e o enxergar. Por quê? Porque para aqueles que não têm mediunidade, né? Ou seja, que não têm a visão, né? Que é o meu caso, por exemplo, só há a possibilidade dos 2 outros estágios, olhar e enxergar. E como é que a gente vai fazer isso do ponto de vista espiritual? Através do autoconhecimento, através da nossa própria existência, do nosso próprio conhecimento, do conhecimento de nós mesmos. Aí nós vamos olhar e vamos enxergar. Por quê? Porque essa vigilância que a gente propõe é a vigilância que vai fazer com que a gente tenha uma vida, um dia a dia mais tranquilo, evitando ou dificultando ou até impedindo a influência espiritual. De que forma? Se eu tenho um grupo de amigos e dentre esse grupo de amigos existem 2 ou 3 amigos
que tem um comportamento que já não é mais compatível com aquilo que eu estou pensando hoje, o que eu faço em relação ao grupo? Me afasto, não é isso? Por quê? Porque aquele comportamento não é mais o comportamento que eu busco adotar para mim como modo de conduta hoje, né? No passado eu frequentava muito estágio de futebol. Hoje em dia eu não quero mais, está perigoso, ou eu perdi o interesse pelo futebol. Então, eu já não vou mais compartilhar daquele grupo de amigos. Continuarão sendo meus amigos, porque a gente não precisa deixar amizade por causa de interesses, né, seja lá quais forem, mas a convivência já não vai mais ser necessária, porque os objetivos estão, neste momento, diferentes. Quando a gente vem para a casa espírita, seja nas reuniões de palestra pública ou no grupo de estudos, a gente vem encontrar com amigos que estão buscando o mesmo objetivo. Então, naquele momento, a gente se encontra, né, confraterniza. Hoje até a confraternização estava bem, né, confraternizada lá fora. Por quê? Porque a gente tem amizade pelas pessoas que estão aqui e toda vez que a gente se encontra é sempre motivo de alegria. E a gente fica igual a criança na hora do recreio, né? Mas esse é o nosso núcleo. A gente tem este contato aqui e este contato alimenta a gente. Algum tempo atrás eu estava assistindo uma pessoa espírita que tem um canal no YouTube e ela falava sobre um evento que vai ter lá em São Paulo e ela falou, vai ser presencial. Vai ser presencial, a gente vai poder se abraçar, se beijar, confraternizar, etc. e tal, porque aqui nas redes sociais a gente também confraterniza de alguma forma, mas não tem o mesmo contato físico, né? Que é importante para a gente, é legal a gente abraçar alguém, cumprimentar, enfim. Mas, vamos lá. Então, do ponto de vista do nosso interesse aqui hoje, essa vigilância, ela vem para nos alertar da necessidade de nós cuidarmos do nosso comportamento moral. Por quê? Porque quando a gente cuida do nosso comportamento moral, a cada momento, a cada degrau que a gente consegue vencer na escala da perfeição, da busca da perfeição, nós vamos nos livrando de determinados comportamentos negativos que não nos fazem bem ou que não fazem bem a gente ao grupo que nos cerca e vamos nos aproximando daquilo que é o ideal de comportamento moral, daquilo que a gente aprende no Evangelho segundo o Espiritismo, que trouxe para nós as máximas morais do Cristo. Não é isso? A gente vai sendo benevolente, a gente vai sendo indulgente, a gente vai sendo caridoso, a gente vai se esforçando para amar. Olha quanta coisa, né? Então, nós vamos nos aproximando desses ensinamentos, vamos cultivando hábitos, vamos buscando nos aprofundar nesses conhecimentos e, com isso, nós vamos nos blindando das más influências. Sejam elas más influências encarnadas, porque tem, ou dos desencarnados, porque também tem. Então, se eu for uma pessoa de um bom comportamento, eu vou me livrar de um processo de obsessão? Não. Mas eu vou facilitar que isto não ocorra, vou dificultar que isto ocorra, ou vou transformar aquele que é o meu eventual inimigo desencarnado num amigo. Por quê? Porque nós temos a capacidade de influenciar pessoas. Pessoas encarnadas e pessoas desencarnadas. Eu vou trazer um relato que eu ouvi uma vez, muito interessante. Tinha uma pessoa que trabalhava numa empresa aqui em Magé, e ela, quer dizer, não era em Magé não,
era em Niterói. E ela passava na porta de uma loja todos os dias para pegar o ônibus. Na época, não tinha van, era ônibus mesmo. Então, ela passava todo dia na loja para pegar o ônibus, para ir para Niterói trabalhar. E muitos anos depois, numa conversa, não sei relatar quando foi, né, uma funcionária da loja disse que ficava todo dia na porta da loja para esperar ela passar para ver que roupa com que ela estava indo trabalhar. Coisas de mulheres, né? E aí, coisa de mulher não vai com nenhum machismo, não, tá? É só por causa dos detalhes. Às vezes você está vendo um programa, tem uma mulher apresentando o programa, aí passa uma mulher e diz assim, nossa, que cabelo horrível, você não tinha nem percebido o cabelo, mas a mulher passa e olha o cabelo, olha a cor da roupa, se o sapato está combinando com a saia, enfim. Mas aí, olha só, essa pessoa nem imaginava isso, que ela influenciava uma outra pela roupa que vestia. Percebe? Então, todos nós, de alguma forma, influenciamos alguém, ou para o bem ou para o mal. Né? O que a gente tem que fazer? Se esforçar para influenciar para o bem. Vamos conseguir? Nem sempre. Mas esse é o desafio. É isso que vai fazer com que a gente acorde de manhã mais entusiasmado, que é para fazer melhor amanhã do que eu consegui fazer hoje. Sabe por quê, gente? Porque se a gente acordar amanhã do mesmo jeito que nós acordamos hoje, a vida vai ficar muito monótona. Se nós não tivermos um objetivo, a gente vai ficar mecanicamente vivendo. E vai desencarnar do mesmo jeito que a gente está, mecanicamente. E quando desencarnar, se a gente não tomar conhecimento imediatamente, ou quando tomar conhecimento, desencarnei, e agora? O que eu vou fazer? Eu não vou dormir mais? Não vou precisar dormir? Como é que vai ser? Não, agora você fica por aí. Então tá bom, então eu vou ficar por aí. Sem objetivo. Mas quando a gente coloca um objetivo que não seja somente material, porque os objetivos materiais nós já sabemos quais são. Mas quando a gente coloca um outro objetivo que não seja só material, a gente dá mais sabor. Quando a gente vem para cá para aprender, para ganhar conhecimento, aumentando a nossa responsabilidade, mas aumentando a nossa liberdade de agir, a vida ganha mais sabor. Por quê? Porque dilatar o livre-arbítrio dá para a gente mais tranquilidade na hora de viver. Não é isso? Então, cuidando desse comportamento, a gente se mantém ocupado com alguma coisa que seja boa. E como a gente falava, na interferência da nossa vida, do ponto de vista comportamental, né, a gente precisa estender, hoje em dia, este mesmo compromisso com as redes sociais. Porque aquilo que eu posto, aquilo que eu compartilho ou aquilo que eu curto, diz muito de quem sou eu. Não diz? Diz. Diz sim. Se você... porque eu não uso muito, tá? Eu não uso muito. Mas quando você entra lá no Facebook de alguém que só tem postagem de crime, curtida de crime e não sei o que de crime, você vai ver o objetivo daquela pessoa. No meu tem um monte de coisa de gato. Porque eu gosto de gato. E aí o que aparece de gato, eu vejo o gato, me divirto com o gato, e, enfim. Mas aquilo que você faz na rede social é o retrato do que você faz no seu dia a dia. E hoje em dia tem uma discrepância, uma discussão que é absolutamente vazia, que é a necessidade de se regulamentar as redes sociais e a resistência que determinados grupos fazem que esta regulamentação seja efetivada. Ou seja, determinados grupos são contra a regulamentação das redes sociais. E se não regulamentar as redes sociais viram terra de ninguém. Né?
Isso não pode acontecer, porque o que você faz aqui, você faz na rede social. Se aqui é crime, tem que ser crime na rede social. Se aqui é proibido, tem que ser proibido na rede social. É simples assim, né? Mas estamos aí numa discussão interminável interminável e injustificável. Então, se eu tenho um comportamento descompromissado com a necessidade de ter uma conduta moral cada vez melhor, eu vou me associar com encarnados e desencarnados que partilham dos mesmos objetivos. Lembra o que eu falei no início sobre o jogo de futebol? Né? O grupo que gosta de frequentar estádio de futebol vai andar sempre junto, porque partilham dos mesmos desejos. O grupo que gosta de vôlei vai andar junto. O grupo que gosta de barzinho vai andar. Né? A gente tem aqueles grupos, os núcleos, que nós nos afinizamos. E aí eu estou aqui simples e objetivamente citando os grupos. Não estou criticando quem gosta de vôlei, futebol ou barzinho, não é isso. É só para a gente entender o que existe de atração no plano físico, porque esta mesma atração no plano físico vai reverberar no plano espiritual. Né? É simples assim. O que acontece aqui, acontece na rede social. O que é proibido aqui, é proibido na rede social. O que acontece aqui, acontece no plano espiritual. Percebe? Os espíritos vão se afinizar conosco pelo nosso comportamento. Isso vira motivo de pânico? Não. Porque os encarnados se afinizam conosco pelo nosso comportamento. E nem por isso eu fico com medo do que eu estou fazendo. Né? Eu vou levando a minha vida. A gente não pode pensar em vida ou nessa interligação, nessa comunicação, nessa troca entre encarnado e desencarnado, como sendo alguma coisa... Oh, não, gente. A gente interage com os desencarnados a toda mão, a todo momento, eles estão entre nós. Quando a gente começou, a gente pediu que Jesus iluminasse a nós, encarnados, e aos desencarnados. Por quê? Porque aqui também tem desencarnados, com a mesma proposta que nós, de aprender. Então, não tem diferença. Não tem por que temer. É simplesmente viver. A gente não tem que ter por que temer essas coisas que a gente vai aprendendo, porque a gente também aprende que esse conhecimento ele vai se consolidando através da tentativa e erro. Né? Eu vou tentar acertar, vou errar, mas daqui a pouco eu vou acertar. Até o dia que eu não vou errar mais, e isso passa a ser normal. Quanta coisa nós aprendemos ao longo da vida, colocamos como meta de aplicação daquele conhecimento, e hoje, para a gente, já é uma coisa tipo andar de bicicleta, né? Que a gente não esquece. Quanta coisa! Muita coisa. Ao longo do nosso tempo, a gente vai aprendendo, vai incorporando hábitos, e aquilo vai se tornando uma coisa normal. Separei algumas questões do Livro dos Espíritos para a gente tratar sobre elas. Mas você quer ver só uma coisa? Quem é que sabe qual é a questão 456? Todo mundo, né? Não? Pelo amor de Deus. Jura? Todo mundo depois da hora, tá? Veem os espíritos que nós fazemos? Resposta dos espíritos. Podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo que dá atenção.
não se ocupam com o que lhes é indiferente. Então, os espíritos veem, mas só se ocupam daquilo que interessa a eles. O que não interessa, o que é indiferente, não interessa. Então, se o meu comportamento não interessa para aquele determinado espírito ou para aquele determinado grupo de espíritos, eles não vão me seguir, não vão me acompanhar, não vai dar liga. Percebe? Então, quando Jesus curava, ele dizia assim, vá e... Obrigado. Vá e não peques mais. Né? Vá e não tornes a pecar. Quando a gente vai no médico, o médico assim, você precisa ficar sem tomar, vou falar um negócio ruim, tá? Café. Para mim seria uma tortura. Você precisa ficar sem tomar café durante 15 dias. Eu vou dizer assim, Jesus, Maria José, dai-me força para atravessar essa privação, porque eu gosto muito. Mas, se eu tomar café, o que vai acontecer? Não vou me curar, não é isso? Quando Jesus curava a gente, ele dizia, vai e não tornes a pecar. Por quê? Se você pecar, você vai reunir, vai trazer de volta aquela influência espiritual que estava lhe causando desconforto. Né? Ah, eu estou atravessando um tormento espiritual. Aí eu peço ao grupo mediúnico da casa, né, que faça uma vibração para mim, etc e tal. Aí aparece uma van de espírito obsessor, que no meu caso deve ser uma van, né, se não for um micro-ônibus, e aí conversa com eles, etc e tal, melhora a minha condição, e papapá. E aí eu volto e acontece tudo de novo. O que vai acontecer? Eles voltam. Porque eu vou atrair. Então, saber que nós somos responsáveis pelos nossos atos e pelo nosso comportamento e que ninguém é vítima de ninguém, nós somos responsáveis, abre para a gente uma possibilidade imensa. Por quê? Porque se eu não quero o mal para mim, eu preciso me comportar da melhor forma possível. Se eu não quero uma influência negativa que me embarace a vida, que me comprometa o dia a dia, eu preciso me comportar de forma a não permitir que aquela influência se faça presente. A 457, Kardec pergunta assim, essa é boa. Podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Muitas vezes chegam a conhecer o que desejarias ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhe podem dissimular. Assim, mais fácil nos seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que esconder dessa mesma pessoa depois de morta? Certamente. Quando vos julgais muito ocultos, é comum terdes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam. Então, os espíritos conhecem dos nossos pensamentos mais secretos. Todos eles? Não. Nem todos eles. Mas que conhecem, conhecem. E os que não conseguem ver, às vezes sabem por intermédio de outro. Então, a gente vai conseguir parar de pensar? Não. Impossível. Enquanto a gente está aqui, a gente está pensando na janta, está pensando no almoço de amanhã, está pensando na roupa que tem que lavar, está pensando no trabalho que tem que realizar, está pensando num monte de coisa. Né? E o cara aqui na frente não para de falar, interferindo nos nossos pensamentos. Mas essa é a minha função hoje. Então, a gente não consegue parar de pensar, mas a gente pode treinar para pensar cada vez melhor. Diante de uma situação, de um comportamento de uma pessoa que não seja tão bom, a gente, ao invés de mandar um pensamento ruim em relação a ela, a gente pode pensar que ela talvez não esteja num bom dia. E aí, quando a gente treina isso a primeira vez, treina a segunda vez, na terceira vez a gente já vai fazer com tranquilidade. Isso é força de expressão, tá, gente? Eu estou dizendo que
na medida que a gente se esforça, o comportamento vai incorporando a nossa vida de forma que ele fique cada vez mais tranquilo. É isso que acontece. Por quê? É a força do hábito. Agora, quando a gente vem aqui, assiste a palestra, vai para casa, para voltar na segunda-feira, do mesmo jeito que a gente chegou aqui hoje, nada vai mudar. Mas quando a gente emprega um pouquinho de força, e por que eu digo um pouquinho de força? Porque aqui no Livro dos Espíritos, em algum lugar que eu não sei qual é, está dito pelos Espíritos que, se nós soubéssemos quão pequeno é o esforço necessário para a gente vencer as nossas más inclinações e fazer uma mudança do ponto de vista moral, nós nos empenharíamos mais. São eles que dizem isso, não é? Não é, Nilce? Por favor, não me deixe sozinho, não. Basta ler aqui, são 1019 perguntas, né? Aí, a 459 vocês vão reproduzir, né? Todo mundo conhece. Influencia os espíritos em nossas vidas, muito mais do que imaginais, influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Ou dirigem para o bem, ou dirigem para o mal. Quando é que eles vão dirigir para o bem? Quando a nossa intenção for boa. Quando vão dirigir para o mal? Quando a nossa intenção for má. E aí, seguindo, se pergunta, quando é que eu vou saber que é para o bem ou que é para o mal? Se eu estou sendo influenciado ou se aquela ideia é minha? E aí os espíritos dizem que o primeiro impulso é nosso. O primeiro impulso é nosso. Olha só, gente, que legal. Então, se o impulso é negativo e eu dou vazão àquele impulso, eu estou recebendo um concurso, posso estar recebendo um concurso de um espírito que pensa da mesma forma que eu. Mas ele só vai me ajudar porque eu penso daquela forma. Não é que ele vai me tomar, me possuir ou fazer com que eu me comporte negativamente. Não. Aquele comportamento negativo é meu, é patrimônio meu. Ele vai me ajudar. Percebe? Isso é ruim, porque quando a gente faz besteira, não pode botar a culpa em ninguém, né? A responsabilidade é nossa. Mas é bom, porque cada vez que a gente tem a oportunidade de optar por um comportamento ruim ou um comportamento bom, e a gente consegue manter o bom comportamento, significa dizer que mesmo que tivesse havido uma influência negativa, nós conseguimos vencer. E da mesma forma, a segunda vez já vai ser mais fácil. A 463 diz assim: diz-se comumente ser sempre bom o primeiro impulso. É exato? Pode ser bom ou mal, conforme a natureza do espírito encarnado. É sempre bom naquele que atende às boas inspirações. Então, o primeiro impulso vai ser bom se eu for bom. O primeiro impulso não vai ser bom se eu não for bom. Aí a gente salta para 467. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam, ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. Eu já falei isso, mas eu selecionei as questões que é para a gente ter a certeza de onde saiu a informação, né? Então, a influência pode, mas somos nós que atraímos esta influência. Renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele? Que querias que fizessem? Quando nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato que tocaia o rato. Então, quando não encontram campo para nos influenciar, encarnados e desencarnados se afastam, mas ficam de olho. Quando a gente dá oportunidade, eles se aproximam.
Simples assim. A 469. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam os maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e que vos insuflam as paixões mais. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. Essa a razão porque Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Percebe? Então, se a gente pratica o bem, se a gente põe a fé em Deus, se a gente trabalha sempre, acorda sempre com o propósito de fazer o bem, nós não abriremos possibilidades, não criaremos pontes, não possibilitaremos essa ligação. É simples. A única coisa que exige é compromisso, né? Treinamento. Finalizando o Livro dos Espíritos, na 470, diz assim: os espíritos que ao mal procuram induzir-nos e que põem assim à prova a nossa firmeza no bem, procedem desse modo cumprindo missão? E se assim é, cabe-lhes alguma responsabilidade? A nenhum espírito é dada a missão de praticar o mal. Aquele que o faz, fala por conta própria, sujeitando-se, portanto, às consequências. Pode Deus permitir que assim proceda para vos experimentar. Nunca, porém, determina tal procedimento. Compete-vos, pois, repeli-los. Conhecimento traz responsabilidade. Espírito nenhum, encarnados ou desencarnados, está aqui para praticar o mal ou para nos induzir ao mal. Não está. Então, quem assim age, responde na medida do seu compromisso, do seu comportamento. Se a gente vem à casa espírita, aprende, diante de uma situação qualquer, a gente lembra daquilo que aprendeu aqui e opta por fazer diferente, a responsabilidade é exclusivamente nossa. Vejam bem, eu delimitei a possibilidade de, diante do fato, nós conseguirmos discernir entre fazer o bem e não fazer o bem. Tá certo? Por que eu fiz questão de parametrizar, de estabelecer essa baliza? Porque, às vezes, a gente é pego de surpresa e, como a gente está treinando ainda a fazer o bem, a gente não consegue agir da forma como melhor deveria. Mas, se eu recebo uma mensagem qualquer no WhatsApp, e aquela mensagem me causa um desconforto qualquer, quando eu começar a responder aquela mensagem, eu tenho tempo de raciocinar qual é o texto que eu vou colocar ali, né? Esse é o parâmetro que eu estou estabelecendo. É diferente de alguém ligar para você ou de te encontrar na rua e falar um monte de coisa para você e você, sem ver, sem olhar e sem enxergar, responder e não se sair tão bem na resposta. Percebe? Uma conduta vai exigir uma resposta imediata e a outra você vai ter tempo de raciocinar. Então, toda vez que a gente tem tempo de raciocínio, a nossa responsabilidade é maior. Né? Aqueles que têm um pavio curto ou que não têm pavio, devem evitar determinadas contendas. Né? Por quê? Porque se não tem pavio,
se sabe que não tem pavio, ou se sabe que tem pavio curto, e se envolve numa contenda que não lhe diga respeito, ele corre o risco de fazer parte da contenda. Não é isso? Ele vai entrar e se mete no bolo. Aí tinham 2 brigando, daqui a pouco são 3 brigando, porque o sem pavio resolveu achar que podia se testar. Não, não. O autoconhecimento, o conhecimento daquilo que vai dentro do nosso peito, possibilita com que a gente desvie de determinadas situações, porque a gente ainda não tem capacidade de enfrentá-las. Certa feita, década de 80, eu ainda não estava encarnado. Na década de 80, Patrícia, você hoje me... Depois a gente acerta. Mas na década de 80, frequentou nesta casa uma pessoa que tinha estava vencendo, né, o problema do alcoolismo. E aí uma vez eu ri pra caramba, que ele falou que ele não podia passar rir, porque ele me fez rir, né? Ele falou que não podia passar na porta de um bar, que as garrafas tremiam todas. Era a forma como ele encarava isso, entendeu? Ou como ele estava encarando naquele momento. Então, se ele tem esse problema, por que ele vai entrar num bar? Por que ele vai sentir o cheiro da bebida, se aquilo pode levar ele a uma queda, né? Se ele está em tratamento. É isso. Então, se conhecer faz com que a gente faça escolhas inteligentes do ponto de vista de não nos comprometermos, né? Então, se a gente tem essa oportunidade de raciocinar, de pensar, de refletir, é diferente de quando a gente é pego de surpresa. Mas até quando a gente é pego de surpresa, se a gente treinar, a gente vai acabar dilatando a nossa capacidade de ter uma reação positiva frente às coisas. Por quê? Também a gente não vai poder ficar escondido, né, gente? A gente está no mundo, está vivendo. Então, nós somos testados a todo momento. O que é importante é o compromisso em fazer diferente. Isso é o que faz toda a diferença. Aí a gente separou aqui também 3 trechinhos só. Quando ele fala aqui, na coletânea de preces, no capítulo 28, ele diz assim: prece para afastar os maus espíritos. Ai de vós, escribas e fariseus, que limpais por fora o corpo e o prato, e estáis por dentro cheio de rapinas e impurezas. Fariseus cegos, limpai primeiramente o interior do corpo, do copo e do prato, a fim de que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que vos assemelhais a sepulcros branqueados por fora, parecem belos aos olhos dos homens, mas que, por dentro, estão cheios de roda, de toda espécie de podridão. Assim, pelo exterior, pareceis justos aos olhos dos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidades. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulos 23, 25 a 28. E aí Kardec explica o seguinte: os maus espíritos somente procuram os lugares onde encontram possibilidade de dar expansão à sua perversidade. Para os afastar, não basta pedir-lhes, nem mesmo ordenar-lhes que se vão. É preciso que o homem elimine de si o que os atrai. Os espíritos maus farejam as chagas da alma, como as moscas farejam as chagas do corpo. Assim como se limpa o corpo para evitar a bicheira, também se deve limpar de suas impurezas a alma para evitar os maus espíritos. Vivendo num mundo onde estes pululam, nem sempre as boas qualidades do coração nos põem a salvo de suas tentativas. Dão-nos, entretanto, forças para que lhes resistamos. Percebe? A gente tem a necessidade de empreender a vigilância na vida da gente do ponto de vista material, que é relativamente mais fácil, porque quando você conversa com uma pessoa e você vai avançando na conversa, você vai refletindo sobre aquilo que ela está falando
e você vai traçando um perfil, pelo menos imediato, do que ela traz, né? E aí você vai se defendendo ou relaxando e ampliando aquele relacionamento, mas quando se trata de espírito desencarnado, fica mais difícil esse controle. Porque às vezes a coisa vem como uma ideia, como uma sugestão, e você não sabe bem se aquela ideia é sua, se não é sua. Mas, de qualquer maneira, como a gente falou no início, isso não é para causar pânico. É importante que a gente saiba e que a gente busque a defesa. E a defesa, está aqui. Né? A gente não está aqui inventando nada. Tudo que foi dito por Kardec, foi dito pelos espíritos. Basta a gente estudar e conhecer e aplicar. Simples, muito simples. Nem dói. Para pedir a corrigenda de um defeito, tem uma prece, e ele diz assim: os nossos maus instintos resultam da imperfeição do nosso próprio espírito e não da nossa organização física. Então, quando eu ajo de forma instintiva e negativa, não é porque a carne é fraca, é porque o espírito é fraco. Né? A não ser assim, o homem se acharia isento de toda espécie de responsabilidade. De nós depende a nossa melhoria, pois todo aquele que se acha no gozo de suas faculdades tem, com relação a todas as coisas, a liberdade de fazer ou não fazer. Praticar o bem, de nada mais precisa senão o querer. Olha só, hein? Praticar o bem de nada mais precisa senão do querer. Então, se eu quero praticar o bem, eu vou conseguir praticar o bem. Percebe? Não somos nenhum de nós é vítima. Todos nós somos atores, somos partícipes da nossa existência. E cabe a nós, amparados pela doutrina espírita, seguindo o conhecimento que traz o Evangelho segundo o Espiritismo, que vai nos ensinar a modificar o nosso comportamento, que vai nos ensinar a progredir moralmente, escolher o caminho que nós vamos seguir. A doutrina espírita, ela é libertadora pelos conhecimentos que traz. Mas se os conhecimentos que ela traz ficarem encarcerados nos livros, nós não nos libertaremos. Quando se pensa ou se diz que Jesus morreu na cruz para nos salvar, não é que aquele ato da morte dele tenha sido o grande motivo da salvação. Não. O grande motivo da salvação vem pela trajetória de vida dele, que optou morrer na cruz daquele jeito, para não se afastar daquilo que ele entendia que deveria ser ensinado. Percebe? Então seguindo o Evangelho de Jesus que a gente vai conseguir crescer e evoluir. E todos nós sabemos que nós somos fadados, nós somos determinados à perfeição espiritual. Quanto tempo vai levar? Depende do esforço que nós vamos fazer. Pode ser mais rápido, mais lento, de acordo com o sacrifício que cada um de nós há de fazer, escolhendo entre passar na porta larga ou passar na porta estreita. Sabendo que esse passar na porta larga ou escolher a porta estreita não significa necessariamente que haja um sofrimento. Por quê? Porque nós não estamos sozinhos. Todos nós temos amparo espiritual. Então, sempre que for difícil e nós clamarmos, o amparo espiritual virá. Não para afastar, mas para nos fortalecer. Então, a gente encerra
pedindo, rogando a Jesus que nos fortaleça para que nós consigamos vir aqui, beber nesta fonte e viver de acordo com aquilo que nós estamos conhecendo. Viver de acordo com aquilo que nós estamos aprendendo. Aplicar a todo momento esses conhecimentos em benefício de nós mesmos e em benefício do nosso próximo. Se a gente não ajudar aqueles que estão em torno de nós a viverem melhor, nós também estaremos falhando. Tá certo? Agradecendo profundamente pela atenção. Vamos à prece? Elevando os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui na noite de hoje e, sobretudo, as reflexões que nós conseguimos realizar sobre esse tema, esse assunto tão importante, pedindo que nós consigamos nos manter sempre em busca do melhor comportamento, da melhor atitude, da melhor ação, expandindo os nossos sentimentos, transformando os nossos pensamentos a cada dia, a cada momento, a fim de que nós tenhamos material suficiente para agir no bem, nos momentos de crise, nos momentos de necessidade. Fortaleça-nos, Jesus, neste compromisso que adotamos, neste compromisso que ratificamos na noite de hoje, de buscar a nossa reforma, a nossa melhoria e de auxiliar o nosso próximo na medida das nossas forças. Obrigado mais uma vez pelo amparo, pela oportunidade de aqui estarmos. E fique conosco, Jesus, nos auxiliando, nos iluminando e nos intuindo, agora e sempre.